Paz seja convosco. Estamos agora apresentando mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar mais uma vez aqueles que têm estado atento às mensagens, aos estudos e às reflexões da Igreja de Deus de Taubaté. Peço a bênção de Deus sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada um daqueles que realmente tem se aproximado de Deus, tem valorizado verdadeiramente aquilo que a Igreja de Deus tem apresentado a cada um de vocês. E que Deus possa abençoar poderosamente o programa Rádio Encontro com Deus, realizado pelo nosso querido e amado irmão Jefferson, de Santa Catarina. E que Deus possa abençoar poderosamente todos os radiovintes desse programa. Estaremos aqui falando um pouco a respeito da palavra apostasia. O que é apostasia? Porque nos dias de hoje, dentro da Igreja de Deus, muitos têm se apostatado da fé. Muitos têm desanimado. Tem havido verdadeiramente um declínio da fé em muitos daqueles que faziam parte da Igreja de Deus, e o outro estão capengando na fé dentro da igreja. Mas como diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e estamos vivendo nele, apostatarão alguns da fé, isto é, desviarão, abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada, tendo a sua própria consciência cauterizada. E hoje, por meio da internet, lamentavelmente, muitos irmãos e irmãs têm dado ouvido a espíritos enganadores que falam através de pastores, através de bispos, através de líderes religiosos na internet, que nada mais é do que doutrinas de demônio. São pessoas hipócritas que Deus permite que essas pessoas existem para que elas possam realmente submeter ao crivo da palavra de Deus o homem e a mulher de Deus. A definição de apostasia. A palavra apostasia deriva-se de um termo grego chamado apostasis. O sentido dessa palavra é abandono da fé. Aquele que abandonou a fé que antes professava. Profanação do que é sagrado e que antes era respeitado. Rebeldia contumaz aos valores espirituais. Aquilo que abraçou, aquilo que entendeu e de repente se não sente mais em paz, não sente mais em harmonia com aquilo que aprendeu dentro das Escrituras. Enfim, a apostasia é o abandono. É o abandono da fé que outrora ele professava dentro das Escrituras. Convém salientar que não se trata meramente de um simples afastamento do convívio da igreja. Não se trata meramente de um simples distanciamento dos compromissos da igreja da fé. A apostasia é uma resignação abdicada e resoluta da graça divina. É aquela pessoa que entrou nele o espírito do erro, para que ele não creia mais na verdade. Você sabe quais são os aspectos da apostasia? Segundo alguns eruditos, existem dois aspectos distintos da apostasia.
os quais são relacionados como discrepância teológica e desvio moral. A apostasia teológica significa que é a rejeição total ou parcial da sã doutrina, por meio de deturpações livianas e divergência inconsequentes ou aos ensinamentos sagrados. Então é como diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim, que chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino da palavra de Deus. Não suportarão mais a sã doutrina. E muitos, lamentavelmente, muitos têm chegado a essa situação. Muitas pessoas dentro da igreja não suportam mais a sã doutrina. Não suportam mais a palavra de Deus. E isso é bom? Não. Isso é mal. Por quê? Porque estamos vivendo uma época em que as pessoas não dão mais, muitos dentro da igreja não dão mais atenção ao verdadeiro ensinamento. Mas seguem os seus próprios conceitos, seguem os seus próprios desejos, a sua própria vontade. E essas pessoas, elas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Então, observe como que é a situação dessas pessoas. Preferem dar ouvido às fábulas, às lendas, do que ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Então, que tipo de espírito que está na vida dessas pessoas? Passagens bíblicas que estão aí em harmonia com essa passagem, 2 Pedro 2, 1 a 3, capítulo 3, versículo 16, e Judas 17, 19. A apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus. No entanto, as suas ações, as suas obras, nega isso. O seu comportamento nega isso. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho. É caminhar de uma forma relaxada nas coisas de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras. E, lamentavelmente, esse tipo de pessoa é abominável, porque essa pessoa é desobediente, essa pessoa é reprovada por toda boa obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Considerações da apostasia. Fatores que promovem a apostasia. Fatores que promovem a apostasia no mundo. Isto é consequência dos últimos tempos. Estamos vivendo essa situação. É lamentável, mas essa é a verdade. Estamos vivendo essa situação hoje, nos dias de hoje. E podemos observar como que está a vida de tais pessoas que se submete ao espírito desses dias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: o que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiro o ditado que o cachorro voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama.
Olha a situação, irmãos. É aquela pessoa que estava no mundo, depois foi chamado para o reino de Deus, e uma certa altura de caminhada dentro da igreja, resolve voltar para o mundo, para as coisas erradas. Então Pedro compara essa pessoa como um cachorro que volta a comer o próprio vômito. É como lavar uma porca e depois soltar ela. Obviamente ela vai voltar para a lama. Mas por quê, irmãos? Pedro está dizendo que esse tipo de pessoa, ele não tem uma transformação de vida. Esse tipo de pessoa não tem uma transformação de vida. Não se converteu. Não entendeu verdadeiramente o que era o plano de Deus. É essa a situação. Não é? O que é que o apóstolo Paulo fala ali no livro de Romanos? No Romanos capítulo 6, o versículo 15 a 23. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado? Porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informado de que, ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo deste a quem obedecei? Seja do pecado para a morte, ou seja, da obediência para a justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste o coração à forma do ensino a que fosse submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como aprendestes os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai-vos agora a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravo da justiça para a santificação. Porquanto, quando eres escravo do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto colheste? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado, tendo sido transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo que uma vez libertado do pecado, uma vez libertado da imoralidade, nós devemos agora sermos servos da justiça. Temos que ter os membros do nosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Fomos libertos do pecado, então temos sido transformados em servos de Deus. E todo o resultado da nossa vida deve ser fruto de santificação para alcançar a vida eterna. Amados, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olha, que coisa, não? Alguns apostatarão da fé. Essa é a situação. Essa é a influência maligna, a influência de um espírito apóstata no mundo. E alguns obedecem a esses espíritos enganadores, a esses ensinos de demônios. E esses ensinamentos vêm de homens hipócritas, de pessoas mentirosas. Pessoas que a própria mente deles tem sido cauterizada. Como diz
Timóteo, na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se estivesse sido queimada com ferro em brasa. Está vendo? Essa é a situação. E o que acontece com as pessoas que dão ouvido a esses espíritos enganadores, a esse tipo de pessoas, na internet, no WhatsApp, sabe? O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, tudo é questão de tempo para que o coração dessa pessoa se transforme num coração perverso, num coração incrédulo. Olha, irmãos, é como diz o autor da Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Está vendo a situação? Que nenhum de nós venha ter esse coração perverso e incrédulo. Perverso no sentido de que a pessoa que tem esse espírito de divisão, a pessoa que tem esse espírito de apostasia, ele acaba criando um problema na obra de Deus. Ele divide a obra de Deus. No lugar dele somar, dele unir, dele fortalecer, ele divide, ele desestrutura, ele enfraquece. Não respeitam mais aqueles que Deus ungiu. Não respeitam mais aqueles que Deus colocou ali na frente. Irmãos, um exemplo disso é simples. Moisés ficou quanto tempo no monte? Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, e foi o tempo suficiente para que o povo esquecesse de tudo que Deus tinha feito por meio de Moisés. Chegaram a dizer: onde está esse Moisés? Não aparece mais. E induzido por algumas pessoas egípcias que estavam no meio deles, eles acabaram pressionando Arão para que fizesse um deus de ouro. Fizeram lá um bezerro de ouro, o deus Rapi. Está vendo, irmãos? Esse é o grande problema. Esse é o coração perverso que acaba levando a pessoa o quê? A incredulidade. Porque acaba descrendo daquilo que Deus verdadeiramente mostrou para ele. Naquilo que Deus revelou. O espírito da apostasia mostra o aumento da iniquidade. E por aumentar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. É isso que Jesus fala em Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, no mundo o amor de muitos se esfriará. São pessoas que não valorizam mais o amor ao próximo. Não têm mais piedade das pessoas. Não sabem mais perdoar. Então, se esfriam. Também nos últimos dias mostra a respeito da falsa ciência, a contradição da verdadeira sabedoria. Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 20 a 21, Paulo ele fala: ó Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado. Evita as conversas vãs, conversas tolas, conversas profanas. Evita as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Está vendo? Está vendo que essa situação nos leva? É por isso que devemos estar atentos à palavra de Deus. Por quê? Porque esse espírito de confusão, esse espírito de contradição, de ciência do saber, que é a gnose dos últimos dias, está presente no mundo.
e tem levado muitas pessoas à falência espiritual. Essa é a realidade. Levado à falência espiritual. Por isso é que Paulo fala, guarde bem aquilo que te foi entregue, Timóteo. Evite falatórios que ofendam a Deus. E evite discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Porque algumas pessoas, afirmando terem esse conhecimento, acabam se desviando do caminho da fé. Está vendo como é que é a situação? Essa é a situação dos últimos dias. Essa é a situação dos últimos dias. Pessoas se desviando, tomando outro rumo, porque não deu ouvido para o Espírito Santo de Deus. E quais são as motivações que induz alguns a apostatarem da fé? Como diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ausência de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Visto que rejeitaste o conhecimento de Deus, eu também rejeitarei os seus filhos para que não sejam sacerdotes diante de mim. Então, quando as pessoas deixam de lado o conhecimento de Deus, lamentavelmente naufragam na fé. Falta de firmeza. Pessoas que não são assíduas no trabalho, não são assíduas no estudo, não são assíduas em oração, não são assíduas em comunhão. Qualquer coisinha está faltando na igreja, qualquer coisinha está faltando nos estudos, qualquer coisinha está faltando nos trabalhos da igreja. Falta de firmeza leva as pessoas a apostatarem da fé. Más companhias. No lugar de terem companhia com pessoas saudáveis, com pessoas que têm uma vida transformada, que amam as coisas de Deus, tem amizade com pessoas que negligenciam as coisas de Deus. E o que diz o salmista Davi? Que nós não deveríamos andar no caminho de pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, antes ter o nosso prazer na lei do Senhor. Consciência cauterizada. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma mente fechada para as coisas de Deus. Aquela mente em que o diabo tem trabalhado e tem colocado ali fortalezas. Esse tipo de pessoas é candidato ao naufrágio da fé. Ao abandono do primeiro amor. A avareza também provoca o desvio da fé. A ganância. O desejo pelas coisas materiais em detrimento ao desejo das coisas espirituais. Sentimento de altivez que corrompe o entendimento. Pessoas que querem ser mais do que outras. Acha que o mundo gira em torno de si mesmo. Vaidades de pensamento. Dureza de coração. Pessoas que vieram para a igreja, mas ainda continua nas suas vaidades carnais. Ainda continua com o coração endurecido. Paulo fala isso na carta de Efésios, capítulo 4, 17 e 19. Esse tipo de pessoas são pessoas que resistem à verdade. E amam o mundo, amam o presente século, amam aquilo que o mundo oferece. Paulo fala isso em 2 Timóteo 4,10. É lamentável, mas é essa a situação. Consequentemente, essas pessoas naufragam na fé e na corrupção. Hoje temos ouvido e visto muitos naufragarem na fé e se corrompido. Lamentavelmente caem em decadência e perca da graça de Deus. É lamentável
mas muitos deles perecerão no engano. O abandono total da parte de Deus na vida deles será claro. Porque serão entregues a Satanás para o castigo. Sofrerão severa punição. Passarão por dias de trevas e enfrentarão o juízo divino. E não terão oportunidade na primeira ressurreição, mas somente na segunda, que é a segunda morte, que leva à condenação e à destruição. Amados irmãos, como devemos reagir diante dessa situação, das apostasias? Devemos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos. Devemos ser convictos. Devemos examinar a nossa fé, aonde que estamos falhando, para nós podermos nos consertar na presença de Deus. Para nós podermos resistir firme na fé às investidas de Satanás. Devemos perseverar, na verdade, até o fim, como Jesus fala em Mateus 24:13 e Marcos 13:13. Devemos viver de uma maneira sóbria espiritualmente, não embriagado pelas coisas que o mundo oferece. Devemos fugir de todos os assuntos que combatem contra Deus. Devemos fugir de todas as ideias que combatem contra a verdade. Devemos fugir do espírito da apostasia. Devemos cuidar, zelar da sã doutrina que nos foi confiada. Devemos combater com firmeza o bom combate da fé. Devemos manter a fé e a boa consciência pura diante de Deus. Precisamos ensinar somente o que convém a essa doutrina. Devemos agir contra os apóstatas. De que forma? Calando-os, resistindo-os, ademoestando-os a não ensinar outras doutrinas a que não seja essa doutrina. Devemos repreendê-los severamente. Devemos evitá-lo e depois de exortá-los e ademoestá-los. Não devemos prestar-lhe atenção. Não podemos alimentar as suas ideias filosóficas, as suas ideias de apostasia. Precisamos nos guardar de tais pessoas. Não permitir que tais pessoas entrem, tenham livre acesso na nossa casa, trazendo ideias contrárias à palavra de Deus. Precisamos evitar participar de comunhão com tais pessoas, para que não sejamos contaminados com o espírito da apostasia dos últimos dias. Se possível, afastar-se dos mesmos. Não devemos recebê-los, como diz a Escritura, nem muito menos saudá-lo. João fala isso na segunda carta, capítulo 1, versículo 10 e 11. Não devemos nos associar com os apóstatas. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, e 1 Coríntios 5, 11 e 13. Vamos ver. Diz assim o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando, veja bem quem está fazendo isso e se afastem dessa pessoa para que fiquem envergonhados. Obviamente que não devem tratá-lo como inimigo, mas aconselhá-lo como a um irmão. E veja o que diz Paulo também em 1 Coríntios capítulo 5, 11 a 13.
Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que estão dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Amém. Então, eis aí a situação, né? Eis aí o problema da corrupção, o problema da apostasia, o problema daqueles que resistem à palavra de Deus. Amados irmãos, gostem ou não, a apostasia, ela é uma realidade nos dias de hoje. Gostem ou não. E ela é uma apostasia instaurada no mundo por meio de forças antagônicas, forças demoníacas. E lamentavelmente intensificada no decorrer dos tempos através dos corações pérfidos que visam as vãs jactâncias da ostentação humana, ignorando por vez a revelação divina como um manual de vida e segurança eterna. Jesus, prevendo tal degradação, nos deixou a seguinte incógnita: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como é que você vê, irmão? Será que estamos vivendo hoje uma época em que o povo verdadeiramente está imbuído numa fé genuína? Será? Porque o que temos visto é bem diferente. Porque as pessoas dizem que servem a Deus, mas negam com as suas obras. Negam com as suas obras. Então é por isso que Jesus ele disse: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas será que quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque o que temos visto hoje são muitas pessoas com a cabeça completamente congestionada, como pessoas cheias de dúvidas, desorientada, sem rumo. Feliz daqueles que ainda permanecem firmes na fé. Feliz daqueles que ainda permanecem firmes no caminho. Porque muitos acabaram caindo numa prática indecência e se afastando da verdadeira fé. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, pense com carinho no estudo dessa tarde sabática. Vamos orar e vamos pedir a Deus o seu Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida plena e obediente à sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu lhe suplico em nome do Senhor Jesus que tu, Senhor, venha purificar nossas vidas, venha, Senhor, purificar as áreas de difícil acesso em nossas vidas. Tira, Senhor, de dentro de nós qualquer pensamento, Senhor, ou intuição de apostasia. Esse espírito, Senhor, que tem sido instaurado no mundo e tem, Senhor, lamentavelmente, tem lançado para longe da verdade muitos dos teus servos. Deus querido, Deus amado, não permita que aqueles que tu, Senhor, escolheste, venha cair, Senhor, no mundo paganizado. Deus amado e eterno, fortaleça, Senhor, os seus filhos na fé. Dai, Senhor, a cada um deles, leva, Senhor, a vida de cada um deles à cura espiritual. E que cada um, Senhor, possa permanecer firme até o fim. Deus querido, Deus amado, lhe rendo graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até o presente momento, sabendo que não somos merecedores de tanta bênção, de tanta graça, mas confiamos, Senhor, e nos alegramos na tua eterna misericórdia. Deus amado,
que a tua palavra, Senhor, e a tua bênção estenda, Senhor, a todos os nossos queridos irmãos e todos aqueles, Senhor, que nos têm ouvido, que ainda não faz parte deste corpo, mas que tu também, Senhor, possa fazê-lo com que ele assuma uma posição diante de ti e assuma um compromisso. Por isso, ó Deus amado, a ti entrego, Senhor, esse dia sabático em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. E elevo, Senhor, os meus pensamentos ao trono da tua graça, levando, Senhor, uma bênção apostólica, uma bênção sacerdotal aos meus queridos irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz seja convosco.